Boa noite! Vamos ver se já está carregando aí. Boa noite! Hoje tem que olhar para todos os lados ao mesmo tempo. Tudo bem aí, pessoal? Boa noite, Onda Traders! Vamos baixar um pouquinho o áudio da música. Tudo tranquilo com vocês? Como é que foi o dia? A gente vem para mais uma live. Vamos abrir aí a nossa aula sobre mercado, uma aula para o nosso programa Alpha, que é a nossa vontade de mostrar para vocês o que é mercado de uma forma muito simples, para que vocês possam não ter nenhuma dor de cabeça. Né? Deixa eu baixar aqui o áudio, vou até acho que quase tirar ele aqui. Alô, alô, testando áudio. Alô, vocês estão me ouvindo já? Boa noite. Alô, alô. Alô, tá ouvindo sim. Boa noite, Oda Traders. Hoje aqui é um dia muito peculiar, né? Vamos falar hoje de instrumentos financeiros, né? Acho que a maior dificuldade que a gente vai ter que falar sobre isso é tentar ainda resolver. A gente não teve nenhuma pergunta, né? Resolver as questões de ontem. Ontem foi falado o que é bolsa de valores e ainda te dado uma série de perguntas marotas ali no final para ver se as pessoas estão atentas em relação ao que eles querem do mercado, o que eles querem operar essa bolsa, esse mercado maravilhoso que também exige muito, muito de quem quer operá-lo. Deixa eu pôr aqui para a posição certa. Isso. Então, a grande discussão que a gente vai falar sobre hoje é aquilo que é oferecido para vocês, que são os instrumentos financeiros. Acho que a maior peculiaridade sobre isso é o que eu posso fazer com eles para poder aferir financeiro, ganhar dinheiro com eles. Vou falar de alguns, inclusive, que são perigosos, tá? Acho que a principal discussão aqui hoje é o que eu vou escolher na qual eu me sinta confortável. Eu vou falar desde as ações, né? Você já sabe um pouquinho sobre isso em relação ao que foi dito ontem, mas eu vou dizer também de outros instrumentos que são fornecidos pelo mercado para negócio, para investimento, para, até certo ponto, oferecer uma oportunidade de ganhos mais relevantes e outros perigosos. Tá? Digo perigoso porque não dá para dizer que não exista um mercado lá. Na verdade, a preocupação minha aqui é não deixar vocês expostos a esse mercado. Então, a gente vai estar falando também deles, né? Já vai carregar aqui. De qualquer forma, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: nós estamos falando hoje de um ativo, né? Do ativo relacionado diretamente com aquilo que acontece com o mercado. E, infelizmente, as pessoas vão olhar para isso e vão ver simplesmente o que me dá mais dinheiro. Não existe o que me dá mais dinheiro. É lógico que tem algumas opções que são mais líquidas, que podem facilitar a vida das pessoas que querem operar, e tem outros que vão ter menor liquidez e também provavelmente menor resultado, mas não quer dizer que não são viáveis. Então, aqui eu não estou dizendo o que é melhor o que. Cada instrumento financeiro tem uma peculiaridade. Alguns não estão disponíveis no Brasil, outros estão. Mas eu vou dizer aí algo muito claro. Eu praticamente só tenho dois ali que eu não operei ainda. Todos eles têm algum tipo de resultado. Basta você se aprimorar e ter conhecimento sobre eles. Então vamos aqui, deixa eu já carregar nosso amigo. E a gente já vai colocar ele em prática. Só um instante aqui. Vou pegar aqui o arquivo.
Acho que a maior dificuldade com relação à definição de um instrumento financeiro que você queira adquirir financeiramente para que você possa ter ele rentabilizado é a maneira como você lida com ele. Tá aqui. Vamos lá, compartilhando a tela. Nossa. Alô? Não caiu nada não, né? Beleza. É sempre assim, gente. Na hora que eu vou achar, amo senhas. Tô pedindo para muita coisa aqui ao mesmo tempo. Tive que rebotar a máquina, queda de link. Só um instante. Pronto. Vamos lá. Agora foi. Deram uma dica aqui, vamos ver se vai funcionar adequadamente. Espero que funcione. Deram uma dica de como colocar a tela aqui do Word sem as margens lá em cima para poder vocês enxergar e sem ter cabeçalho. Aberto aí, beleza, vamos lá. Estão vendo a tela já? Então, aula, o que é instrumento financeiro? Vou compartilhar a tela aí agora. Vamos reduzir meu tamanho para ficar no cantinho bem adequado lá no texto. Vamos me puxar para o canto aqui mesmo superior, porque eu acho que vai ficar mais adequado. Meio flutuando ali. Pum, agora aqui no canto. Então, o que nós podemos negociar? Eu acho que isso aqui é uma coisa que a gente tem que ter claro. O que podemos negociar na Bolsa de Valores, nos mercados financeiros? Temos aqui algo muito claro. Então, ações e ativos são um tipo comum de instrumento financeiro. Algo que pode ser negociado, mas existem outros, vários. Alguns traders estão envolvidos com o mercado de Forex, por exemplo, que está comprando e vendendo moedas, ou seja, trabalhando
daquilo que é o mercado institucional da troca de valores entre os bancos centrais, que são os pares de moeda. Mas existem outros sistemas, outros mecanismos que são fortemente arraigados e constituem, por exemplo, outras opções para que se consiga ter mais financeiro. Então, par de moedas, como acontece no Forex, é algo que é a cotação de uma moeda em relação à outra. Existe uma maneira de você poder operar e aferir financeiro nisso. A gente vai falar sobre isso hoje. E também existem os derivativos. E existem outros papéis, como por exemplo ETFs, CFDs. Eu vou meter os mais comuns aqui, tá? Existem vários outros. Existem papéis que são relacionados especificamente para você adquirir e reter eles por longo prazo. Existem documentos por diferença de valor, spread. Então, mas assim, o que é realmente negociado? O que a gente olha para aquele mercado e fala assim, por que eu tenho que utilizar esse papel? Que seria uma ação, um derivativo, um par de moeda, seja lá o que for. Esse instrumento financeiro serve para que você possa, de alguma forma, auxiliar o mercado financeiro em algum tipo de ação. Lógico, se a gente souber como lidar com esse instrumento financeiro, você vai conseguir aferir valores com isso. Por exemplo, né, entrando numa posição e saindo em outra posição, seja ela no day trade, seja ela no position trade, seja ela no swing trade, seja ela da forma como for. Se você tiver uma divergência razoável entre uma entrada e outra e os custos sejam válidos, você vai ter aferindo o quê? Dinheiro financeiro. Então, vou dar o exemplo aqui, né, do primeiro indicador utilizado em massa no mercado, que é o Dow Jones. Ele é uma média, né, de dólares, né, de seus valores de ações constituintes, ou seja, o valor da cotação de cada ativo em dólar, a partir de uma lista de uma cesta de ativos, uma cesta de empresas. Hoje você pode negociar esse tipo de variação. Ou seja, se ele subir ou descer, você pode negociar ele como opção, como futuro. Ali ele fala, cita também as ETFs, né? E isso você pode, tanto no mercado futuro, além de para o mercado de balcão, cash. Outros índices têm uma maquiagem semelhante, né? Como o SP500, que é uma cesta de 500 ações, também é muito capitalizado nos Estados Unidos. O Nasdaq também, que é uma cesta envolvendo já as ações de tecnologia. Mas eu tenho bem claro, eu digo para vocês, que tudo isso aqui é algo para que você possa adquirir experiência para fazer a mesma coisa, que é em cima de análise técnica. Que a gente vai falar nos próximos módulos, tá? A ideia aqui hoje é tentar não ser complexo, porque isso aqui é para ser complexo. Infelizmente, é uma parte que eu tenho que passar para vocês que precisa ser estudada. Uma vez você escolheu o ativo ou o tipo de mercado que você quer operar, você vai ter que ter claramente o entendimento pleno de como ele funciona. Isso não existe outra maneira de você aferir financeiramente dinheiro se você não fizer isso. O grande problema aqui existem ativos e ativos. Existem instrumentos financeiros e instrumentos financeiros. Digo assim porque alguns têm algo tão específico que se você não tiver tomado noção de como ele funciona, você vai ter problemas na hora de operá-lo. Então, como eu disse para vocês, né, o Dow Jones é uma coleção de ações. E cada ação é parte de uma estrutura da empresa. Não há nada físico negociado num instrumento financeiro como o Dow Jones. O que é negociado, na verdade, aqui é a possibilidade da sua variação. Ao contrário de contratos de milho, de commodity, por exemplo. Ao contrário da compra de um ativo, que é uma parte da empresa. Ou seja, existem lá contratos, né, de aquisição de direito.
sobre no caso, o bem, ou mesmo sobre, no caso, a parte da empresa. Agora, aqui não. Aqui é um índice e eu estou, entre aspas, né, entre aspas, operando para que a sua diferença me dê financeiramente um valor. Entre aspas, eu poderia dizer assim, estou acreditando na possibilidade de uma variação ocorrer e eu retirar uma parte desse valor. E essa variação, ela é estudada na análise técnica, que vai ser um próximo módulo. Quando a gente vai falar de próximo módulo, a gente vai falar de variação de preço, price action, para esbarrando no teclado aqui. Então, um dos problemas de negociar esse tipo de ativo, né, que é um ativo, nesse caso aqui, um futuro, é que perto do fechamento dele, ele tem um tipo de necessidade, ele precisa ajustá-lo, corrigi-lo, rolar ele, porque esses contratos têm vencimento. A gente vai falar especificamente de cada um agora deles. Eu quero mostrar para vocês aqui vários ativos que estão sendo ultimamente utilizados e negociados na bolsa. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Lá no site do Google, Google Finanças, eu vou até abri-lo aqui para vocês verem. Ele tem uma parte que mostra aí, se puder, isso, obrigado, máquina. Eu tenho lá como entrar no site e criar o meu dashboard das ações que eu quero adicionar aqui. Uma lista de interesses, olhar essas ações, olhar com base naquilo que mais foi dito, né, de repente no noticiário, que nem foi dia 25 de fevereiro, foi falado muito a respeito, né, na realização de lucros da Petrobras, como é que foi essa realização, ou seja, os relatórios que são feitos, cada um vão sendo divulgados aqui. E outras informações também aqui, notícia, aí tendências de mercado, ele vai falar mais ativos, rentáveis aqui, ó, menos rentáveis. Vamos falar uma série de coisas, tem os BDRs também aqui, que são ações externas negociadas no Brasil, ADRs são ações negociadas lá fora. Então a gente tem aí nessa área aqui uma série de informações que são relacionadas àquilo que a gente vai falar hoje. São instrumentos financeiros, todos eles aqui são instrumentos financeiros. Apple, Amazon, Trisul, Facebook, Unipar, são todos ativos que você pode estar atuando e negociando diretamente. É lógico, aqui você pesquisa ações, transferências eletrônicas, fundos, ETF e por aí vai. SP500 estava em alta hoje, Dow Jones também estava em alta, acabou de falar dele, né? Dow Jones, Nasdaq também ficou em alta, Russell ficou em alta, VIX, que é um pacote de moedas, né, vinculadas ao dólar, é um índice vinculado ao dólar, você tem aí uma queda nele. Isso aqui vale a pena conhecer, quem não conhece, é um bom começo para se entender esse jargão, né. Aqui no momento que eu estava mexendo, ele estava ainda informando informações sobre olha, o Bitcoin, né, o Bitcoin com o real brasileiro. Olha o valor do Bitcoin. 265.054.27. O Ethereum 864.501. Litecoin R$962. E ainda tem aqui esse BCH que eu não me lembro o que é. Mas olha só o valor do Bitcoin. E imaginar que ano passado podia se comprar o Bitcoin ainda por R$30 mil. Que coisa, né? Então, o valor é assim. E olha que houve uma queda aí no final do período. Beleza. Então, por exemplo, né, no caso do contrato futuro que está sendo citado ali, que é o Dow Jones, se a gente estiver negociando um contrato de março e estiver chegando perto do dia de entrega, né, que é chamada de rolagem, você definitivamente precisa fechar a sua posição. Como ele vence, ele fecha. Se você está confiante sobre a sua posição, sobre a tua entrada, de repente você comprou barato isso, você pode, por exemplo, né, rolar para o próximo mês, acreditando na possibilidade de continuidade de uma alta. Rolar quer dizer o seguinte: você não vai sair do ativo, você vai sair de um contrato e pagar um deságio entre uma saída e uma entrada no outro para continuar subindo. Mas é como fechar sua posição. Você vai ser pago e você vai continuar operando. Se tiver ali uma variação, você pode receber algum saldo. Isso tem a ver com o tipo de contrato que eu acabei de falar agora, que é futuro.
E existem outros contratos, outros tipos de negociação. Então, quando negociamos no mercado financeiro, estamos negociando instrumentos financeiros que podem ser derivativos, de índice, ativos e futuros adjacentes. São muitos ativos no mercado. Alguns são os mais utilizados, outros são exóticos, mas a gente precisa preocupar principalmente com aqueles que têm baixa liquidez. São chamados de exóticos, né? A gente tem que focar no mercado que tem financeiro, volume. Um instrumento financeiro que não tem volume, ele pode te gerar problemas na hora que você precisa liquidar sua posição. Então, devemos evitar mercados que têm pouco volume. Onde, por exemplo, quando tem pouco volume, a gente tem um princípio da teoria de Down que fala que quando o mercado não tem um grande volume, qualquer volume é o suficiente para deslocar o preço. Ou seja, qualquer momento que o mercado vier e adentrar com volume, ele move o preço. E se você estiver mal posicionado, ele move contra você. Então, esse tipo de mercados atrai muita gente que tem mais adrenalina, que quer pegar grandes disparidades de preço, porque normalmente eles tendem a andar muito. Mas a motivação primária que vocês têm que ter no coração de vocês quando vier operar um instrumento financeiro é buscar sempre valores onde você tenha condição de aferir financeiramente um valor e ter a sua relação financeira atendida. Ou seja, eu preciso de um ativo que tenha realmente condição de me dar financeiro, mas que ao mesmo tempo não me exponha matematicamente contra. Então, por isso que a gente tende aqui a ensinar o pessoal a negociar os grandes mercados. Né? Eles respondem bem às macroeconomias, né? Onde os dados são principalmente de domínio público. E eles respondem bem diretamente aos principais indicadores de sentimento do mercado. Ou seja, os indicadores que você vai colocar na sua plataforma, eles tendem a ter uma certa lógica, uma consistência devido ao quê? Ao volume aplicado nesses ativos. Então, o instrumento financeiro, do ponto de vista bem claro aqui, ele pode ser, você pode escolher qualquer um desses que eu já citei ali atrás, que eu vou agora destrinchar um por um, que eu vou falar agora à frente. Mas todos eles você tem que buscar primeiro uma condição na qual a sua execução financeira esteja de acordo com a sua capacidade tanto financeira para entrar nele, como também que o volume seja algo adequado para o seu deslocamento de preço. Por exemplo, no Brasil a gente tem o índice e o dólar como derivativos. E esses valores são valores que são índices, são ativos que se movimentam de forma diferente, que têm peculiaridades diferentes. São fracionados em seu movimento mínimo de forma diferente. Tanto que o dólar tende a ter um deslocamento muito pesado, ou seja, financeiramente muito agressivo em relação ao índice. E as pessoas acabam se ajustando a operar o índice por conta de um tipo de comportamento e por ser, entre aspas, mais adequado para a capacidade financeira, em detrimento de operar o dólar. O dólar tende a ser mais técnico, porque ele é um indicador que tem as notícias são balizadas mais globalmente. Poucas notícias no Brasil influenciam diretamente a condição do dólar. Poucas. Te diria que quase nenhuma. Simplesmente ele é mais exposto a ativos relacionados a fora do Brasil. Lógico que tem sim notícias políticas que podem influenciar o dólar no Brasil, o país em si, né? Mas aí por problemas políticos, que não é o caso aqui. E é lógico que também a safra influencia, o petróleo influencia também. Mas são ativos que são globalmente operados. A soja é operada no mundo todo. O milho é operado no mundo todo. Então, o Brasil, como um grande produtor, gera uma série de vantagens e desvantagens em estar operando o dólar por conta disso. O índice já é algo um pouco delicado, porque como ele abrange várias categorias de ativos, ou seja, tem ativos de vários setores, ele tende a ser um pouco nervoso. Mas é uma maneira de você ajustar, porque o valor dele intrínseco no movimento é menor. Ele vai te expor menos e vai te permitir ter um resultado também menor. Aí depende muito da tua estratégia. Então, a escolha do instrumento financeiro é importante para que você possa utilizá-lo.
Então vamos lá para os instrumentos financeiros que aqui eu vou mostrar. Existem mais do que esses aqui, tá? Mas eu vou mostrar os mais populares, né? O primeiro deles é os futuros, né? Os futuros oferecem uma grande oportunidade e até excepcional oportunidade de lucro, que deve ser equilibrada contra o risco envolvido. Ou seja, o futuro normalmente é algo que você está precificando, uma possibilidade na sua especulação de um valor que vai ser alavancado no futuro em relação ao seu valor atual. Então, por exemplo, o dólar futuro ele precifica o futuro imediato, o mês imediato à frente, em relação ao que acontece hoje do dólar de balcão, o dólar à vista. Então, ele começa a ser precificado mediante as suas variações naturais aí, e existe no começo de cada contrato novo de futuro, porque são contratos, você não está negociando dólar, você não está comprando dólar, você está comprando um contrato na qual você está adquirindo um valor financeiro e, por exemplo, redeando, acho que a palavra não é bem essa, mas assim, travando uma possibilidade. Vir para o mercado e comprar um contrato futuro permite, por exemplo, você possa estar em algum aspecto se protegendo de variações do próprio ativo, porque você compra num valor e qualquer variação que ele vier andar vai ser a partir daquele valor que você vai estar ganhando ou perdendo financeiramente nele. E isso, muitas empresas fazem suas posições em contratos futuros, para que você possa estar ajustando na projeção aquilo que vai acontecer futuramente. Então, é um contrato muito interessante. Os futuros foram inventados para ajudar, principalmente no começo da história, os agricultores, né, a controlar seus custos e prever sua renda sem sofrer flutuações selvagens de moeda, por exemplo, de custos, por exemplo. Porque eu posso negociar hoje um valor específico do valor da minha soja produzida lá para janeiro, lá para dezembro desse ano. Então, a primeira ideia dos futuros foi para poder, por exemplo, travar um preço ou negociar um preço daquele determinado produto futuramente. Porque é bem tranquilo, você vai estar, por exemplo, permitindo que a realização desse valor seja garantida, um preço seja garantido, que ele possa, por exemplo, prever o seu lucro futuramente também. E qualquer divergência é negociável através do próprio contrato futuro. A sua variação ali em relação a isso, você vai estar sabendo a todo mês o que está ocorrendo e sabendo que você fez um contrato travando uma posição. Então, isso permitiu, por exemplo, que você pudesse vender precificando um produto 6 meses antes, 10 meses antes, 12 meses antes. Isso permite planejar suas despesas, né, como eu digo ali. Até mesmo mudar de cultura se outro lhe der melhor retorno. Ou seja, sair de um milho e ir para uma soja, sair de uma soja e ir para um sorgo, para qualquer outro tipo de produto negociável, aí lógico, globalmente. Você pegar alguns produtos que não são ainda qualidade de commodity, você pode ter dificuldade. Mas é importante perceber que existe essa facilidade para os agricultores para se proteger de variação. E a variação pode ser positiva, pode ser negativa também. Então, ele também vai ter impedido, por exemplo, uma possibilidade de uma especulação de lhe dar mais dinheiro, mas ele está protegido. Agora, isso não se faz de forma proposital. Precisa existir o quê? Uma concordância entre um e outro. Existem regras para se fazer isso. Então, é óbvio, né, que o preço será maior ou menor quando a execução desse contrato acontecer. Mas ele está garantido, pelo menos dentro desse processo, dentro de um patamar financeiro adequado. Isso é importante demais para o mercado aí global, mas principalmente, né, o fazendeiro, o fabricante, né, não faz um contrato sem ter aludido, por exemplo, essa questão da variação de cotação externa, dos custos de implemento que ele tem, ou seja, ele tem que ter incorporado no preço do ativo dele a capacidade dele aferir financeiramente o valor e ter realizado isso. Então as cotações são muito pressionadas aqui no Brasil, por exemplo, na época da entre safra, porque é quando eles estão começando a negociar os contratos futuros relacionados ao commodity. Agora, a partir aí de abril, maio,
a gente vê muito isso acontecer, porque é uma época do ano que existem alguns horários do dia que são utilizados para cotação específica no dólar para fazer esse tipo de execução. Então, o contrato futuro é para proteger exatamente de variação, mas também é um mecanismo muito especulativo, na qual você pode ali ver muita variação durante o mês e ter a condição de aferir financeiramente isso. Então, ele foi criado para a proteção da agricultura, mas ele é utilizado hoje para a proteção de qualquer área que queira fazer a mesma situação. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma grande empresa quer construir um grande prédio em um determinado local e precisa comprar materiais e importar coisas, e ele precisa, por exemplo, capitalizar um valor financeiro ou travar um valor financeiro que não varie relacionado ao dólar, né? Ele pode utilizar um contrato futuro para que, por exemplo, com um dólar ele faça uma retenção e faça só as rolagens. Então, ele vai garantir, por exemplo, que nenhuma especulação ocorra durante esse período em relação àquele valor que ele comprou lá atrás. Se ele comprou 100 mil dólares, ele vai manter os 100 mil dólares até o dia do fechamento do ano na qual ele vai executar aqueles 100 mil dólares. Lógico que ele vai ter que fazer as rolagens. Na rolagem, a variação acaba sendo muito peculiar. E se o operador da rolagem for alguém eficiente, capaz dele, inclusive, não ter nem como necessidade de pagar deságio. Mas isso depende aí mais da competência do broker ou do operador que está operando o capital dessa empresa fazer a rolagem de forma adequada. E isso é possível e ele mantém a rolagem de forma ajustada para o futuro. Essa é a relação que você tem que ter com relação ao futuro. É a ideia de sair precificando variações futuras de preço para que eu possa diminuir essa perda de controle ou mesmo a percepção do custo de um ativo. Isso é bem importante. Então, geralmente, os contratos futuros têm valor derivativo do preço básico, né, da mercadoria ou do ativo na qual ele está fazendo relação. Então, tanto milho, soja, dólar, mini índice, o que for, são utilizados de forma a você ter um espelhamento. É lógico que não é só isso, tá? Um espelhamento natural do ativo em cima de cada movimentação que acontece com ele. Então, você pode obter contratos futuros de formas diferentes, né? Uma coisa chamada de subjacente ou substante, o subextra, né? Porque a base de cada contrato ela é feita da seguinte forma: você pode estar utilizando ele no principal, né? No contrato chamado contrato cheio, né? E ou no contrato no seu derivativo inicial. Então, a grande participação do contrato futuro é essa: ele pode ter divisões ali dentro da própria relação do futuro que acabam tendo o quê? Um custo diferente de operação. Então, dentro do futuro tem mais uma divisão, gente. Então, explicar um instrumento financeiro que você vai escolher é algo não tão simples para que você possa sair operando à toa. Tem que se conhecer o papel que você vai utilizar. Tem que saber o que você está operando. Saber que você tem que, por exemplo, no fechamento de cada mês, perceber a sua mudança de papel. Não sofrer com isso. Por exemplo, estamos para fechar o contrato atual do dólar no final do mês. E aí existe um momento de você sair de uma posição e entrar em outra. Do índice, a gente teve agora há pouco tempo atrás. 2 semanas atrás. E isso precisa ficar sempre claro para quem está operando no mercado, esse tipo de relação. Como funciona o ativo que ele está operando? A ação é mais simples. Ele adquire ela, é dele. É dele. Sem nenhum tipo de dor de cabeça. Sem nenhum tipo de alavancagem, que é outra questão que existe também dentro do futuro. Deixa eu pegar aqui o texto da alavancagem. Eu não vou ler todo o texto, tá, gente? É muito texto aqui. Fala de chamada de margem, fala de uma série de coisas, são técnicas mesmo, tá? Mas eu quero, aí, eu acho que a alavancagem passou o texto. Então, mas, depois eu vou falar do que está a alavancagem, também falo da alavancagem em opções. Mas a alavancagem é uma opção que você tem pro day trade, principalmente pro day trade, na operação de um derivativo, de um contrato futuro, de poder operar
com um valor de margem pequeno, um contrato que foi alavancado algumas vezes. Então você opera, por exemplo, no caso do Brasil, um contrato de dólar alavancado 46 vezes, com um valor, no caso, de R$ 25 para um valor absurdo lá para cima. Ou seja, a sua margem é alavancada. A sua capacidade de operação desses contratos está alavancada. E isso tem um problema e também tem uma benção. Para os dois lados você pode ganhar ou perder muito dinheiro, porque você está alavancado. Quando você ganha alavancado. Quando você perde alavancado também. Então, a estratégia é muito importante para que você opere um instrumento financeiro. Então, o contrato futuro ele serve para que você proteja futuramente de variações de mercado. Então, dólar é um contrato de futuro de segurança, na qual eu me escoro nele para não sofrer de variações, por exemplo, aí de 2, 3, 4, 5%. E não correr o risco que quando eu vou precisar desse financeiro, eu não ter como buscar ele. Posso, por exemplo, ficar numa condição financeira que eu não tenha como comprar US$ 100.000 no período que eu quero executar isso. Agora, se eu lá atrás, quando eu tinha condição pela cotação de adquirir os US$ 100.000 em contratos, né, você teria protegido isso. Ah, mas você está comprando dólar? Não, estou comprando contratos futuros que têm a relação baseada na cotação do dólar. É um contrato de dólar. Ah, mas é dólar financeiro? Não, é o dólar, é a cotação do dólar. Percebem aí que tem uma sugestão aqui? Algo que parece assim natural, mas a gente está usando de um instrumento para operar um ativo na qual você não pega a espécie, o dinheiro financeiro, mas está cooperando no dólar. Por quê? Porque é baseado na variação do dólar. Eu quero que vocês tenham consciência disso, porque tem gente que às vezes acredita que não, eu vou comprar lá, eu vou me alavancar e comprar dólar. Não, você está comprando um instrumento financeiro. Algo que a corretora e a bolsa te garantem financeiramente o valor que você alocou e que você está alavancado. No caso do day trade. Agora, se você começar a ficar posicionado no dólar, você vai ter que ter mais valor em margem. A alavancagem cai bastante. E ainda continua alavancada. Ela cai bastante, mas é interessante para que você possa, por exemplo, perceber a longo prazo que o mercado aponta para uma direção de queda ou para uma direção de alta. Isso independe. Então, mercado futuro, tem muito mais nesse texto aqui. Já está disponível lá o primeiro arquivo, lá embaixo. Vou pôr o link aqui embaixo também da aula de ontem. E agora vamos falar um pouquinho de opções. Opções é algo assim... É uma seara maravilhosa e ao mesmo tempo cheia de milindres, né? Vou falar um pouquinho porque eu não sou um grande especialista de opções. Conheço pouco, mas a ideia aqui é explicar o que é o instrumento financeiro, não é como operar ele. Para operar ele precisa de bastante estudo. É mais intrínseco a maneira de pensar ele. O que é opções? Pensem aí, antes de eu começar a ler o texto. Imagine o que pode ser opções. Se alguém pensou, é uma opção? Não está errado. Sim. Se você gosta da ideia de alavancar, né, o valor, de ter um valor muito maior sendo operado por um ativo, a opção é algo interessante. Como o futuro, né, ela também possui alavancagem, mas ela tem uma vantagem em relação ao futuro. Ela tem um controle, você pode ter um controle mais ajustado para você não ter um estouro, uma perda muito grande, porque você vai estar adquirindo a opção. Sim, eu estou adquirindo a opção. É um contrato de opção. Quando você compra um ativo, um instrumento financeiro, que é uma opção de um ativo real, por exemplo, uma opção de um contrato da empresa VEG, da Petro, você está adquirindo uma opção de exercer seu direito de comprar ou não na hora que ela for liquidada. Ou seja, a opção tem um prazo para liquidação. Na liquidação você vai exercer ou não a compra. Lógico que você paga um prêmio para isso. Paga um valor para isso. Porque você está adquirindo o direito
de operar a opção de compra. Eu quero ficar bem nessa seara para não deixar complexo, porque isso aqui dá para complicar um monte. Opções dá para complicar um monte. Mas o que é isso, gente? Você adquire o direito de operar algo que é uma opção de compra. Agora, se você está operando um ativo que você já tem como a mesma quantidade de ações dele, você não tem que exercer a compra. Você já pagou. Você está comprando direito. Você está comprando direito. Pagou R$ 5.000 pelo direito. Uma opção de compra. O mercado subiu. O teu strike, que é uma outra coisa que é colocada, que é um valor baseado no valor que você está colocando como prêmio para adquirir esse direito, estaria abaixo aqui na venda. Mas ele deu compra, subiu, beleza, chegou na data de vencimento, você pode até exercer o valor de compra, mas se você não exercer, você vai ser liquidado de forma positiva, não vai perder nada. Agora, se você termina o mês com o valor abaixo, não tem história. Você é liquidado e o seu prêmio não volta para você. Você perde o que você colocou como investimento, ou seja, como direito, né? Ele vira pó. Isso é um jargão do mercado. Quando você não acerta a direção da sua opção, o dinheiro que você está colocando lá, ele vira pó. Realmente se perde tudo que você colocou ali. Só que o valor da alavancagem é realmente impressionante. Tem opções que podem pagar numa operação no mês até 100% do valor que você investiu. Até mais. A gente teve aí uma opção aí esses dias que o strike dela estava batendo 160% se a pessoa tivesse certa na direção. Se a pessoa fosse exercer a opção de compra. Então essa é uma coisa muito clara. E exercer a opção de compra, eu posso comprar também valores abaixo, tá? Eu não quero complicar a vida de vocês, mas eu quero que vocês entendam que é um contrato de opção de compra. Lógico. Aí tem as estratégias de você, por exemplo, executar, estar operando opções como travas. Isso aí é estratégia. Tem muita coisa técnica por trás disso que eu não quero vir aqui para colocar. Mas você está exercendo, comprando um contrato que lhe dá o direito de, no vencimento da opção, você exercer a compra do ativo. E se estiver certo naquilo que você está colocando, se você fez uma chamada de compra, e não vou misturar isso para não dar confusão, ou mesmo aí no caso uma colocação de venda, cara, é complicado explicar isso assim para quem está iniciando. Você vai ter a aferição financeira tanto na subida como na descida, mas é melhor que a gente converse aí nas próximas aulas. Quando eu estiver falando lá na frente da análise técnica, eu posso voltar um pouquinho para falar dessas situações relacionadas à opção. Porque é um ativo muito peculiar, que exige muito estudo e tem uma série de constantes e definições de liquidez que eu não quero entrar aqui porque você pode ter dificuldade de entender e assim, é quase que algo à parte. Existe um mecanismo que se estuda muito peculiar para se operar opções, para se localizar uma opção que esteja adequadamente líquida para que você entre e saiba que vai ter gente na contrapartida para sair com a tua posição, que é uma outra história das opções, tá? Se não tiver gente para executar na contrapartida, você vai ficar numa condição ruim e vai ter que aceitar quem está esperando naquela região nas cotações para poder ser executado. Muito balizado dessa forma, fiquem bem tranquilos. Vamos falar agora de um mercado que eu praticamente gosto muito e a gente tem um especialista maravilhoso que trabalha com a gente, que é o Forex. Então o Forex ele tem se tornado muito popular ultimamente porque ele tem uma boa quantidade de alavancagem para o dinheiro que é colocado, juntamente com a simplicidade. A maioria das negociações de Forex é apenas em torno de 10 pares de moedas. Dificilmente você vai ter aí mais do que isso de forma muito, muito necessária. Hoje, antigamente eram menos pares, tá? Mas hoje com a entrada das criptos em algumas corretoras, a gente tem mais pares interessantes para se operar. Então, você não se envolve
com as centenas de ações diferentes, por exemplo. Ele é mais simples de você entender e te dá um meio campo muito mais fácil de você entender o que é análise técnica, que vai ser utilizado para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Então, eles dizem que o Forex negocia em torno aí de 3 trilhões de dólares todos os dias. O que é muito mais do que qualquer mercado de ações, né? É gigantesco. Porque não há um mercado central, né? A negociação acontece 24 horas por dia, 5 horas por dia, 5 dias por semana. E também o pessoal do Forex diz, né, que sempre é um mercado em alta no Forex. Em razão disso, para isso é óbvio, né? Cada par de moeda vai estar negociando a abertura do seu próprio mercado. Então é lógico, se você estiver operando aí um núcleo de moedas que se trabalha todos os mercados, por exemplo, uma na Ásia, uma nas Américas, uma na Europa, uma no Oriente Médio, por exemplo, você teria aí a abrangência do mundo todo do patamar de execução das bolsas. Né? 5 horas em cada um, você vai ter aí pelo menos uma janela boa, sair de uma e entrar na outra. As moedas são negociadas em pares, né? Os preços são cotados entre 6 letras. Você tem as 3 primeiras para um ativo, para uma moeda, e as outras 3 para outra moeda. Então você tem, por exemplo, aqui, ó, ele dá o exemplo do GBP USD, né, aqui em cima. Deixa eu pegar aqui e marcar. GBP USD e JPY, ou seja, a libra contra o dólar contra o ien. Veja que existe uma diferença aqui. A libra contra o dólar contra o ien. Ou seja, a cotação aqui é quantos dólares vale uma libra. Quantos ienes vale um dólar. JPY aqui desse lado. Deixa eu carregar o ponto fixo para ficar mais fácil para ir pontuando aqui, agora a gente vai usar bastante isso. Então a gente está falando aqui, ó, das 3 primeiras letras de cada um, né? Então, dólar contra o ien. Então aqui a cotação é em ienes. Aqui com a cotação também aqui é em dólar. Então eu tenho 1,6 dólares americanos. Aqui ele explica exatamente isso, né? Sem problema nenhum. Da mesma forma os ienes aqui também são explicados, né? E a gente pode operar muito fracionado no Forex. Você pode trabalhar com uma fração minúscula, né? Os pares mais importantes são os seguintes, o USD-JPY, o USD-CHF, GBP-USD, Euro-USD, o USD-CAD, a UD-USD. Os 4 primeiros, né, são os principais e os outros dólares canadenses também têm algum interesse no mercado, principalmente o australiano, porque ele fecha aí uma janela de lacuna de operação e ele é utilizado em alguns lugares do mundo também. Então, todo o lado do Pacífico até os Estados Unidos é fechado pelo USD. Se você imaginar então agora o USD-JPY, você tem uma janela de execução lá do Japão, da Ásia. Da Oceania estaria com o dólar australiano com o dólar americano. Da Libra na Europa. E do franco suíço um pouquinho mais à frente da Europa, buscando aí cobrir uma boa parte, né, do continente europeu, um pouquinho da Ásia. Também tem o euro, dólar, tem uma janelinha ainda entre alguns países que acabam não tendo. Singapura abre e opera muito alguns outros ativos, mas a gente fecha aqui toda a movimentação global nesses pares. Então esses pares aqui de moeda acabam englobando todo mundo, então sempre vai ter um ativo abrindo e sempre vai ter um mercado funcionando em determinado período do dia. Isso é importante, porque o mercado funcionando vai te gerar movimentação. Nesse instante, o Forex está acontecendo. Em algum lugar do mundo estão negociando pares de moeda. E normalmente, mesmo para os ativos aqui que não estejam com suas bolsas abertas, tem negociação. Então, a Libra contra o dólar está tendo movimentação em algum lugar do mundo nesse instante. E isso é bem importante para isso. Então, a estrutura do Forex é interessante para que vocês possam aprender como funciona o mercado internacional. É um instrumento financeiro. A única coisa que acontece é que no Forex ele não é um mercado regulamentado no Brasil. Isso por enquanto, porque depois do advento aí
do famigerado RLP, as corretoras de Forex ganharam força para poder negociar com a CVM a possibilidade, sim, porque a grande discussão que se existia, né, é que o mercado de Forex ele tende as corretoras fazerem prover liquidez para os seus clientes e não tentar deixar o mercado o mais descentralizado possível e tentar não deixar os matches acontecer somente com a mesa corretora. Então, aqui no Brasil ficava naquela situação: como é que eu vou permitir que uma corretora opere contra o cliente? Ou seja, provenha liquidez e opere contra o cliente. Mas depois do advento da RLP, que é uma sigla específica, vocês vão ser incomodados com a sua corretora com relação à utilização dele. Fiquem tranquilos, vão explicar uma série de coisas para vocês. Em parte está certo, em parte está errado. Eles nunca vão dizer que eles estão abrindo uma posição contra vocês, tá? Mas estão abrindo, ou seja, eles estão operando contra você. E é importante, se você é um bom operador, isso não vai fazer diferença nenhuma. Pelo contrário, você vai conseguir operar até mais rápido em algumas situações. Mas se você não for um grande operador, tenha certeza, isso pode te prejudicar, sim. Mas é algo que lá na hora de falar de análise técnica a gente vai te mostrar aí que tem algumas maneiras de você não, por exemplo, ter essa questão do RLP no caso da Bolsa Brasileira acontecer. Lá fora já é dessa forma. Outra situação que é muito peculiar para esse instrumento financeiro é que eu posso abrir várias operações para direções diferentes. Eu posso estar comprado e vendido no mesmo ativo. Aqui no Brasil, na B3, recentemente está sendo permitido um tipo de conta que faz esse tipo de movimentação também. Mas antigamente não era permitido. Você tinha saldo. Ou seja, você tinha que executar o seu saldo financeiro na operação para poder operar na outra direção. Por exemplo, comprei 10 contratos de qualquer ativo aí no day trade, que eu tenho que sair daqui a algum tempo, porque por ser day trade eu só posso operar naquele dia. A gente vai explicar isso lá na hora de falar de preço, fiquem tranquilos. Tá? Vai explicar os tipos as tipificações de mercado. Isso a gente fica bem tranquilo, na hora de falar de ação do preço a gente fala sobre isso. Essa é uma questão muito clara. Se você compra 20 contratos daquele determinado ativo, ou compra 20 ações daquele ativo, você tem que... Nossa, perdi até o ponto de raciocínio. Você tem que saldar esses 20 contratos para que eu possa abrir para uma outra direção. Então, se eu comprei esperando que o mercado suba, eu só posso vender e começar a pensar em realizações para venda, ou seja, que eu tenha um saldo para me ser realizado em venda a partir do momento que eu zere toda a minha compra e que o ativo me permita vendê-lo sem tê-lo. Não são todos os ativos que se permite você vender sem ter. Eu comprei um contrato de dólar, ele subiu, ganhei 3 pontos, tirei R$30, saí da operação. Eu comprei 5 contratos de dólar, andei, ganhei, fechei 4 contratos. Se eu vender mais um aqui, eu não vou me posicionar como vendedor para ganhar na queda. Eu preciso saldar o meu 5º contrato. Isso não acontece no Forex. Eu posso abrir 5 contratos de compra de um par de moeda e 5 contratos de venda daquele par de moeda. O que acaba acontecendo naquele instante? Eu acabo travando a moeda. Então, essa é a percepção que eu quero que vocês tenham de como acontece com o mercado de Forex. Então, eu posso, por exemplo, operar tranquilamente para ambas as direções do preço. Então, eu posso trabalhar muito bem essa questão da disparidade. Por exemplo, o mercado disparou. Estou perdendo muito dinheiro. Mas não quero sair da posição, porque o mercado pode voltar para a minha posição. Posso, se eu tiver financeiro, travar a minha posição. Se eu tiver financeiro. Eu acabo travando, vou pagar só mais alguma coisa relacionada aí aos emolumentos, né? Você vai ter que ter, se virar o mês aí, fazer a rolagem no mês, você tem que pagar uma divergência aí entre um valor e outro, mas sem problema nenhum. No contrato de par de moeda não tem ajuste, diferente de outros ativos que têm ajustes diários. Os contratos futuros, que a gente não falou agora há pouco ali, eles têm ajustes diários para poder fazer na rolagem um ajuste final do mês.
mas eu vou explicar isso mais especificamente quando eu estiver operando isso. Então, esse é o Forex, é um meio maravilhoso de você aprender mercado, de como funciona, inclusive colocando dinheiro. Existem corretoras sérias que você pode colocar financeiramente um valor e aferir esse valor financeiramente para vocês. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, tá? É que isso é uma maneira muito lúcida de você trabalhar mercado. Bom, agora a gente vai entrar para um lado que começa a ficar um pouquinho mais perigoso, tá, gente? CFDs, tá? São contratos por diferença de valor. Então, você vai comprar, acaba lembrando muito o que acontece com o futuro, mas na verdade você vai comprar e vai aferir uma diferenciação entre um valor e outro de cada mês, de cada processo. Então, os CFDs, eles são negociações em ações reais, né, exceto que você está negociando com uma margem, você não está negociando a compra do ativo. Você está negociando com uma ação real a possibilidade dela variar. Então, embutido no CFD, tem algo que pode ser cobrado de você, que é um valor de corretagem, de juros. Porque você está utilizando, né, alugando, entre aspas, um determinado ativo para poder operar a sua variação. Então, é algo que se parece muito com o futuro, mas tem algumas peculiaridades aí com relação a isso. Ele tem um custo de manutenção um pouco mais caro que o futuro. A função principal dele, na verdade, é para gerar liquidez para os ativos aí serem negociados, ou pelo menos permitir que você possa colocar um ativo para ser a sua ação ser alugada por alguém. Isso aí é bem interessante. Então, aí eu vou falar aqui nesse texto sobre as variações, a taxa de juros dela e por aí vai. Mas leiam depois, eu acho que o principal dele já está bem claro aqui, que é a vantagem que você vai ter de não ter a ação, mas querer operar ela. Por exemplo, como acontece no day trade brasileiro, de ações. Eu vou estar lá comprando uma determinada ação por day trade, alugando ela para poder operar a variação dela, tanto para alta quanto para baixa. Essa palavra alugar, eu estou utilizando ela, tá? Não é alugar, mas eu estou utilizando ela. É um contrato por diferença de valor. Então, eles não vão impactar diretamente o mercado. São espelhos, né? Então, é algo bem pontual. Bom, agora eu vou falar de algo bem sensível aqui, tá? Não deixei muito tempo para isso, porque eu não opero isso. Mas existe no mercado aí fora, um mercado paralelo de se operar a bolsa. Um chama-se spread betting, que é um pouco mais honesto, e outros são as opções binárias. Spread betting é literalmente uma casa de apostas, tá? Na qual você opera uma aposta. Você determina um valor, uma fatia de valor, e você vai determinar aí se vai comprar ou vender para levar o preço. Ou seja, ele tem um funcionamento muito parecido com a bolsa e você opera ele, sim, pontualmente em cada preço. Seja ele de vários, ele tem praticamente todos os ativos, tá? Inclusive, né, você pode fazer apostas em mercados de mercado esportivo, trade esportivo a partir dela. Então, spread betting é em cima disso. Tem trade esportivo junto, tem cotações, índices específicos, ações, mercados e até oportunidades, tá? Vai lançar um ativo para uma oportunidade específica. Tem situações onde a pessoa abre para que você faça a aposta, betting é a aposta, até em eventos, lutas, por exemplo. É uma casa de apostas quem faz spread betting, mas existe gente que opera isso. Matematicamente, como é que isso é calculado, como é que você pode lidar com isso, não é algo que você se baliza, se escolhe em análise técnica. É mais em análise fundamentalista. Por que fundamentalista? Como é que você vai avaliar um trader esportivo sem conhecer o ativo? Um time de futebol, por exemplo, tem que conhecer o ativo. Então aí a análise é mais fundamentalista. É lógico, com as peculiaridades do trade esportivo. Então é algo muito, muito específico aqui. É aposta.
Mas tem também ativos lá. Interessante porque colocar ativos e espelhar o ativo para poder você operar acaba a necessidade de você poder utilizar até aí nessa oportunidade análise técnica, né? Você operar baseado em estudos de análise técnica, porque com os seus espelhos também, né? Você não está operando o mercado de forma alguma, você está operando o mercado real e aí você tem aí valores, vantagens, né? Então são muito semelhantes a contratos por diferença, embora uma aposta de spread seja mais uma decisão de indivíduo, pois consultores financeiros não podem aconselhar apostas enquanto eles estão autorizados para dar conselhos em CFDs, ou seja, esse mercado aqui, analistas não tocam no spread betting. Agora, CFD sim, né? Tem a ver. E opções binárias. É talvez um dos instrumentos mais simples de você operar. Porque você vai, na verdade, operar uma janela de tempo determinada por um lance que você vai estar atuando. Numa posição que você vai escolher. Se você vai ficar comprado ou vendido até a liquidação daquele tempo. Então a aposta binária não se dá pelo valor do ativo. Se dá pela direção na qual ele vai tomar. Então, ela é uma invenção recente, né? Que começou nos Estados Unidos, né? E eles se tornaram disponíveis aí em 2010, 2008 para o resto do mundo, né? São conhecidos como opções de valores também na bolsa americana, né? Mas eles não são nada mais do que uma aposta no caminho que o preço irá fazer. Então, eu sinceramente não gosto. Por quê? Porque o pagamento de cada prêmio é fixo, baseado na quantidade de, entre aspas, valor que você está colocando. Normalmente, se você coloca $100, eles não te devolvem $100 se você ganhar a direção. Você vai te devolver retirando uma taxa de administração, ou seja, você vai operar para ganhar já 1 para 0,8, 0,7. Você vai entrar com 100 e eles vão te devolver, se você tiver sorte. Se você tiver sorte, não é sorte também, tá? Se conhecer um pouquinho de análise técnica e ele estiver espelhando de forma adequada o ativo, porque já ouvi falar de corretoras que manipulam, tá? E falam que não houve um desarranjo aí entre o espelhamento do ativo real, porque você pode operar uma opção binária com a plataforma, por exemplo, de um par de moeda aberto ao lado. Você vai perceber que eles tentam andar juntos, mas não são iguais. E isso é importante. Então, opções binárias, minha opinião, caiam fora. Porque você vai sempre operar para ganhar menos do que você investiu. E no caso de todos os outros ativos aqui, o que você vai operar é algo que está ou alavancado para que você possa operar barato, ou dentro de um valor que é honesto para que você possa estar comprando. Então, instrumentos financeiros são isso. Existem aí outros instrumentos financeiros que não são de operação em bolsa, do ponto de vista de bolsa, de cotação, como os fundos. Normalmente eles são mais investimento. Então, por exemplo, né, opção não é investimento. Contrato futuro não é uma boa opção para investimento. Tem gente que até pensa em segurar a posição, mas não é uma boa opção para investimento. CFD menos ainda. Opções binárias e spread betting não são isso. O único ativo que é para investimento são as ações. Se você quer comprar algo e não pensa em sair desse mercado e quer proteger o seu principal, o seu capital financeiro principal, você vai comprar ação. Se você quer buscar dinheiro, trocas rápidas para que você possa ir retirando dinheiro do mercado, você vai ter que tomar cuidado porque a ação não vai te dar esse tipo de resultado. A ação vai te dar lentamente uma posição e vai, no período, te dar dinheiro. Eu conheço poucas pessoas que, operando day trade, operando operações curtas, ficaram aí milionárias. Se não me engano, duas próximas, né? Milionárias.
Mas conheço muita gente que, utilizando do day trade, se capitalizou e começou a se posicionar protegendo seu capital ao ponto de usar a margem como capital principal para operar esse instrumento financeiro. E aí você conseguir trabalhar financeiramente jogando o que sobra do day trade dentro de ações, de fundos, de carteiras de opção, de carteiras de ativos, opções não é carteira de opções, é carteira de ativos. Por quê? Porque é necessário que você proteja seu capital o tempo todo na bolsa. Quanto mais você consegue aferir financeiramente um valor justamente separado e colocado para investimento, você no futuro vai estar cada vez menos exposto, cada vez mais estruturado para que você possa ganhar dinheiro no longo prazo. Não dá para pensar a curto prazo ganhar rios de dinheiro, porque o processo ele é lento do ponto de vista de acúmulo de capital. O day trade permite uma aceleração nisso, mas essa aceleração tem que estar mediante a sua competência de se estudar. Então, operar futuros, operar opções, são maneiras de você acelerar esse capital antecipando algumas condições. O problema é, se essa tua capacidade de buscar financeiro acontecer antes da sua condição técnica se sedimentar, se tornar resiliente, competente, você vai fazer vários esforços de busca de capital. Vai perder o dinheiro, vai voltar, vai perder o dinheiro, vai voltar. Então é necessário que você invista sim em estar, quando aferir financeiramente algum retorno desses nossos ativos anteriores aí, colocar isso em busca de valores que são mais estáveis, para que você possa também, inclusive do ponto de vista emocional, operar mais tranquilo o mercado. Então, em resumo, aprender a negociar não é uma corrida, é uma maratona. Além disso, antes de investir qualquer dinheiro real, você deve aprender a fazer em simuladores. A grande maioria dos instrumentos aqui que eu mostrei tem simulador, inclusive para que você possa ficar posicionado neles. No Brasil, inclusive, tem simulação para ações, carteiras de ações, ativos específicos, você pode ficar posicionado neles. Então, não negocie com o seu dinheiro até que você tenha condição de operar ele de forma consistente. Não se dê o luxo de perder. Ah, vou colocar aqui. Não precisa fazer isso. Vou me testar na real. Não precisa fazer isso. Se você não é honesto operando em simulação, você não vai ser honesto operando em conta real. Deixa eu me colocar aqui grande de volta, que a gente já encerrou. Então, confia em mim, eu falo ali, inclusive. Eu falo por experiência própria, gente. Tá? E eu não vou adoçar aqui a boca de vocês falando qualquer coisa, para que vocês possam aí lá na frente falar assim, pô, o Ladeia me colocou numa condição aqui, perdi até as meias. E tenha bem claro, ninguém vai se importar com o que você perdeu, a não ser apenas você. Então, não se importe com o que os outros dizem. Opere real aí, opere real. É de cara para vocês que estão começando aqui. Aprenda a ser honesto com você mesmo. Faça aquilo que você estudou no simulador para que você consiga entender, e a gente vai falar disso lá na frente, o que vai acontecer com você na real. Porque se você tiver consistência na simulação, a hora que você operar a conta real, você vai entender onde você precisa ser ajustado. E não adianta, dificilmente alguém vai acertar tudo de primeira. Falo dificilmente porque eu não vou falar impossível, porque impossível é uma palavra muito forte. Mas, com certeza, se você não for nenhum gênio, nenhum maluco também, que acerte por conta de faro as coisas, você é uma pessoa normal, como eu, como vários aqui, você vai operar para ganhar dinheiro de forma consistente. E para isso você vai ganhar e perder, 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 e procurar ganhar mais do que perder. Quando perder, perder menos do que você ganha.
Ou seja, eu ganho com 10 e perco com 3. Eu ganho com 10 contratos e perco com 3 contratos. Eu vou perder sempre menos, porque eu vou estar perdendo com menos, me expondo menos valor. Mas isso eu tinha falado na última aula de gerenciamento de risco. Gerenciamento, não é só de risco. Então é isso, gente. Obrigado aí por mais uma presença. Espero que o pessoal tenha gostado. Hoje é um pouquinho mais falante, amanhã é um pouco mais mostrante. Vou mostrar muita coisa de gráfico. Vou falar o que é um gráfico, falar como é que ele foi definido para isso, o que é o preço no gráfico e daí algumas nomenclaturas. Vou falar coisas bem bacanas, fiquem tranquilos. Tamo junto aí. Fechamos aí mais uma hora de aula. Essas aulas estão sendo editadas aqui, fiquem tranquilos, vão ficar menores. Aqui embaixo na descrição desse vídeo já tem o link para a aula antiga, já com o encarte montado. E tamo junto, gente. Até amanhã. E fiquem todos com Deus na santa paz. E vem mais coisa por aí. Um abraço a todos.